Corinthians e Atlético Goianiense amanhã às 19 horas, então, cara a cara. Para Corinthians e Atlético Goianiense. Tantas e tantas vezes o Corinthians e o Atlético Goianiense já se enfrentaram esse ano, então vai ter as enquetes. Esse cara a cara vai servir, como eu sempre digo, quando não há um duelo absolutamente que a gente tenha que ser criativo, dá pra gente aproveitar e fazer uma análise meio que individual de cada um da temporada até aqui. E começamos com Cássio e Renan. O Cássio, nem que não, é o famoso 12-0. O Cássio, a gente se acostumou com a temporada em alto nível do Cássio. E eu lembro da matéria do Andrew Souza. Férias. E o Andrew Souza fez para o meutimão.com.br. Acesse meutimão.com.br. Boa matéria, hein? Cássio treina no Marcílio Dias durante as férias. E aí tinha videozinho de treino, um amigo que foi preparador de goleiro, que é preparador de goleiro treinando o Cássio. E mesmo em cara de alto nível, como é o Gigante, como faz a diferença o trabalho bem feito. E o Cássio está vivendo uma temporada espetacular por pura dedicação dele. É um cara com tanta autocrítica, Fabiane, que ele sabia que a temporada passada não foi no nível dele. Mas também não era de quererem aposentar, né, os Vive de 2012. Sumiram, né, a turma dos Vive de 2012. E o Renan era um goleiro promissor que surgiu no Botafogo, né? Eu não acho mal goleiro. O Atlético até teve uma troca de goleiros, né? Teve o Renan e o Ronaldo, o outro, né? Que foi o que jogou a Copa do Brasil e fez cera desde os 2 minutos de jogo. Não tem conversa. Eu já falei, o Becker, pra gente dar o troféu Or Concur aqui do cara a cara, que o Cássio a gente nunca vai comparar. Vai ser o caso que a gente não vai precisar argumentar. Pode ser Mundial de Clubes. Cássio contra o goleiro, contra o Neuer. A gente não vai votar, é o Cássio. Melhor momento do Thiago Nunes no Corinthians foi fora do Corinthians. Foi na entrevista que ele disse pra gente, o Cássio é melhor que o Neuer e foda-se quem pensa o contrário. É isso aí. Vamos que vamos. Miller Martins, 22-0. Pode ser 22-0, então. Fagner versus Dudu. Contra o bom Dudu, tá? Como é que é? Contra o bom lateral Dudu. Você começa a ter umas crises de Lucas Faraldo no cara a cara. Você tava indo bem até agora. Candidato, calma, candidato. Até a dona Adriana. Calma, doutor Osmar, já você fala. Calma, doutor Osmar. Nossa, que péssimo dia pra imitar Milton, né? Nossa, é verdade. Eu tô imitando Renata Fã. Boa. Até a Adriana falou que a gente faz uma boa dupla, a dona Adriana, que mandou um comentário, um grande abraço. Tá, fala do Dudu então, Fabiano. Faraldo. Lateral que apoia muito. Lateral que apoia muito. Praticamente um atacante ali pro Atlético Goianiense. Inclusive já complicou várias vezes em jogos contra o Corinthians. Dito isso, Fagner, mais jogador. Dito isso, Fagner, e que temporada... Que essa reta final de temporada a gente possa ver o Fagner na sua plenitude, que é técnica e física. O Fagner sempre foi... Porque o Fagner, por anos, é o melhor lateral direito do Brasil. Sempre aliou muita força física à capacidade técnica. Sempre foi um cara que foi completo, sempre não, desde que retornou ao Corinthians em 2014. E se a gente se frustrou um pouco com a temporada do Fagner de tantas lesões, imagina ele, um cara que joga de firme porque confia na força física. E aí machuca. Que essa parada, essa pré-temporada que foi feita agora, com descanso e semana de treinamento, tenha possibilitado para o Fagner voltar ao que ele é. Melhor lateral direito do Brasil, com sobras e com muita saúde. Então é isso que o Fagner tem que ser, ainda mais contra o time que ele vai enfrentar na final da Copa do Brasil. Os caras amam ele. Fagner,
Aquele boa noite que só você sabe dar em jogo desse tipo. O boa noite é bom, né? Desce. Sabe aquele boa noite, tipo, boa noite você por aqui? Tum, sabe? Sabe, mais ou menos assim, sabe? O Fagner voando fisicamente, sabe? Tá ali o Arrascaeta e o Pedro antes do jogo. Aí o Fagner chega, pô, seria uma pena vocês lesionarem, né? Os dois vão pra Copa. Imagina só. Imagina. Cuidado. Sabe? Cuidado. Arrasca, pubis dói, né? Doutor Osmar, se controla. Arrasca, pubis dói, né? Imagina você perder, tipo, é a última Copa com Luizito e Cavani. Pedro. Doutor, eu vou sair da... Vamos que vamos, 21h12. Fagner, dê aquele seu boa noite, seja bem-vindo a essa turma aí do Flamengo. Vamos que vamos. Sejam bem-vindos à Neoquímica Arena. Sabe? Partizão. Boa noite, sejam bem-vindos. Pô, eu já joguei Copa, hein, Pedro? Imagina, ficar... Vamos lá, gente, para com isso, Becker. 21h12, vamos lá, votem no Fagner. O próximo. Pedro. Imagina ficar... Pedro, você vai ser titular, hein? Pedro, bem fisicamente, você vai ser o 9 da seleção, cara. Nem brinca com isso, Becker. Valeu, Lionel Messi. É que eu fico com medo do que eu vou responder. Eu sei. Eu não vou te dizer. Parceria. Gil versus Wanderson. O Sick Boy tá mandando eu ter cuidado com limites. É verdade. Vou ter cuidado. Valeu, Sick Boy. Eu acho muito legal. Fabiano, você tem que assistir Transporte, Fabiano. Mas não fazer igual os caras do Transporte. É verdade. Fabiano, o Wanderson é um grande jogador, é um grande zagueiro. O Paris Saint-Germain busca ele para lugar do Marquinhos. O que você vai falar do Wanderson, Fabiano? O Wanderson jogou no Corinthians, né? Ou melhor, esteve no Corinthians, teve contrato com o Corinthians, nunca pisou em campo. Mas o último jogo do Gil foi muito bom contra o Fluminense. Muito bom. E no momento que ele estava sendo talvez o mais contestado ali. E eu ainda acho que a temporada do Gil, se a gente traçar uma régua agora, é muito boa. Então eu vou de Gil tranquilamente. E a temporada do Gil e veio que as coisas se transformaram-se para o Gil ser titular absoluto numa final de Copa do Brasil. E acredito que é absoluto, né? Acredito que é absoluto. O Gil que foi questionado, teve um momento, nossa, de ser o Raul Gustavo, aí eu mesmo falei, não, a dupla de zaga é Bruno Mendes e Balbuena. E ainda acho que é a dupla que encaixa melhor, tá? Eu ainda acho. Mas o Bruno Mendes não pode jogar a Copa do Brasil, porque jogou pelo Internacional. O Gil, ele fez uma temporada boa, teve momentos ruins, pontuais, mas ele fez uma temporada muito boa. E teve o dia da goiaba, ele era banco. Lembra que ele era banco contra o Boca lá? E ele entra quando o João Vitor lesiona e resolve um problema naquele jogo tão importante que foi lá contra o Boca. Então, o grande Gil melhorou até na bola aérea depois que o Balbuena... Na bola aérea ofensiva depois que o Balbuena chegou. Grande Gil. Encaixou com o Balbuena mais do que eu esperava. Eu também. Nossa, você definiu em 3 segundos que eu fiquei aqui. Eu tenho esse problema, eu sou muito objetivo. É uma qualidade, Fabiano, é uma qualidade. Encaixou com o Balbuena mais que eu esperava, você matou a pau. Parabéns, Fabiano. 21h15. Já tá rolando o Campeonato Brasileiro? Já está rolando até o momento, Santos 0, Atlético Paranaense 0. Então tá a única partida de hoje, Campeonato Brasileiro. Não aguentava mais data FIFA, ainda bem que voltou o Campeonato Brasileiro. Data FIFA, nada, rapaz. Que coisa mais chata. Vamos que vamos aqui, então. Brunito Mendes versus... Quem que é o L Gasal, Fabiano? Me salva aí. Eu não sei, então eu vou ter no Bruno Mendes. Vamos lá, hora da Wikipédia.
Só eu tô com medo de estar zicando e ele fazer gol e postar esse vídeo depois. Né? Não tem que. Não. Que zica, Fábio. Fica tranquilo que aqui. Lucas Gasal é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro no Atlético Goianiense. Nascido no dia 6 de agosto de 1999, ele tem 23 anos, é natural de Diadema, São Paulo. 1,87 m de altura, veste a camisa 15 no Atlético Goianiense, tá? Então, o zagueiro Lucas Gasal, ele veio do Aparecidense, está na sua primeira temporada de Atlético Goianiense, 5 jogos na temporada. Sabe que quando enfrenta equipes assim com mais modestas, assim, eu prefiro nem fazer as brincadeiras que eu faço quando enfrenta os caras famosos, como diria Jovanovic. Sim, que tem uma carreira maravilhosa, o Gasal, que dê tudo certo na vida dele, veio do Aparecidense, conseguindo um clube de Série A de Brasileirão, mas o Bruno Mendes seria titular. Se pudesse jogar a Copa do Brasil, na minha opiniãozinha, o Bruno Mendes seria titular na final da Copa do Brasil. Fabiana e a Letícia Silva perguntou por que goiaba? Explica. É o tornozelo, não é? É o pênalti que o Gil cobrou contra o Boca na Bombonera, o pênalti da classificação. Os caras estavam zoando ele na concentração, numa live do William, inclusive, que ele bateu os tornozelo na bola. Aí o próprio Gil fala, pegou na goiaba, e virou meme. Foi um bom momento. Valeu, Denise Camargo. A gente fala às vezes demais. Esse cara já me botou em cada uma. Ai, meu Deus. Cada vez que dá alguma polêmica, eu digo, chefe, renova por mais algum tempo. O Bruno Mendes é sensacional, maravilhoso, inteligente, Inclusive eu quero ir. Ali perto da casa do Tomás. Eu vou fazer um merchan, vai que eles me convidam para ir lá. Um lugar chamado Fuego Celeste. Me chama? É um restaurante uruguaio, não é? Vamos? Bora? Tomar uma Patrícia? Tomar uma Patrícia? Vambora, deve ser uma cerveja, eu imagino. Sim, uma cerveja Patrícia, com um assado de tira lá no Fuego Celeste. Vamos sim. Sábado, almoço? Que dia é sábado? Sábado é dia 1. Opa, dia 1? Mas sábado. sábado. Mas entra Pix no dia, né? Se fosse dia 1, era... Mas Pix entra, né? No mesmo sábado. Aí você resolve com o seu chefe. Nunca pedi nada aí. Vamos sábado? Eu já pedi bastante coisa. Eu acho sábado, que eu vambora. Eu acho que eu já... Eu acho que eu também já pedi bastante coisa. Até porque de noite tem Corinthians e eu vou no jogo. Ah, é? Então vamos lá. Fuego Celeste. Se a gente for, a gente faz foto pra mostrar pra vocês. Lógico. Fábio Santos ou Henrique? A gente pode fazer, então, o primeiro gol do Bruno Mendes, eu te pago um almoço no Fuego Celeste. O primeiro pós esse combinado, porque ele já fez um. E qual foi que ele... Contra o São Paulo, né? Ele dá uma furada... Cadê o Marlon Freitas? Diria o Mancini. Fábio Santos ou Henrique? Fábio Santos é o seguinte, gente. O Fábio Santos é assim. Por favor, renovem com o Fábio. Não é o problema para 2023. Não será ter o Fábio Santos com 49 anos, com 58 anos, com 72 anos. O problema é o outro lateral. Mas a gente tem que ter um lateral que jogue todos os jogos. Pode trazer o Anthony Davis. É Anthony Davis do Canadá? Que não vai jogar todos. Alfonso Davis. Anthony Davis é da NBA, se eu não me engano. Pode trazer o lateral esquerdo que quiser, não vai jogar todos os jogos. Então, é o Fábio mais um. O Fábio e o Nilton Santos. É o Fábio mais um. Porque em jogo grande com a camisa do Corinthians, eu não confio em nenhum outro lateral esquerdo do mundo mais que eu confio no Fábio Santos. O Corinthians pode contratar o Marcelo, que a gente vai de Fábio Santos. Esse aí já acabou também. Nossa. Fabiça, né, o Beck? Pelo amor de Deus. Citando o Vitor Pereira, né?
O Fábio, quando ele está fresco, ele te entrega isso. Briga em cima, briga pelo chão, aparece no ataque. Então é isso, o Fábio vai estar fresco, como diz o Vitor Pereira amanhã. Vai estar descansado. O Fábio Santos ninguém cava melhor falta defensiva que o Fábio Santos. Sabe aquela para tirar a pressão do jogo? Ninguém. Fábio Santos, melhor do Brasil, concordo com o César Almeida. Qualquer um é melhor que o Fábio Santos, diz o Diego Gomes. Será, Diego? Tô fechado com a tropa do Calvo. Até porque, né, Matilino? Até porque... Nem se não quisesse, né? Nem que não quisesse, nem que você falasse. Não, eu não sou da tropa. Tem uma notícia pra te dar, então. Ele sabe. Um abraço, Matheus. O Fábio Santos, monstro sagrado. Depois do Fausto Vera, queria o Aldedo Lanús. Não sei quem que é o Aldedo Lanús. É lateral esquerdo, James? O Corinthians deve ir atrás de um lateral esquerdo, eu imagino, hein? O pessoal tá rindo. Na próxima janela. Não rindo, Matilino. Ô, Fabiano, o Duqueiroz não acerta um passe daqui ali mais, Fabiano. Então abre falando dele aí, já que você tá com raivinha do Duqueiroz. Pode falar. Não estou com raivinha. Você esperou esse momento? Você esperou esse momento com felicidade? E quando tem colombiano aí, você não fala, não, ele tá errando passe daqui a ali. Aí não. Porque não erra, não erra passe. Quando ele manda no João Gomes, ele erra. No braço, né? Bicho. Vale no braço, vale braço. Você nunca jogou bola na rua, quem joga bola na rua... Ei, braço! Parou. Eu sou do Zé. Você trouxe o colombiano para a pergunta, não sei porquê. Para a questão, não sei. O colombiano vai pro banco amanhã? Vocês terão uma surpresa amanhã. Informação? Não. Eu acho que não vai nem ser relacionado, viu? Não. Ou não. Talvez seja, foi aquele castiguinho. Vamos ver. Eu quero a minha comparação é Duqueiroz versus Duqueiroz. O Du sabe que ele pode jogar mais que tá jogando. Tá mal. Eu ia até falar agora, porque parece que eu tô achando que o Du tá bem. Não, acho que o Du tá mal. E acho que se a gente cobra que ele tá mal, é porque a gente sabe que ele pode entregar mais. Então, em respeito à qualidade dele. Já que você falou do colombiano, Fabiane, eu não fico em cima do muro. Becker, para jogar amanhã, você jogaria com Duqueiroz ou Cantígio? Jogar amanhã? Amanhã. Ontem, domingo, sempre. O meu compromisso, vocês gostando da minha opinião ou não, é em falar a verdade para vocês. E assim, tem um ditado gaúcho, Fabiano, que diz assim: quem fala a verdade não merece castigo. E eu tenho que falar a verdade. Se você não gosta da minha opinião, você tem todo o direito de não gostar da minha opinião, mas você iria gostar menos ainda se eu estivesse mentindo para você. É ou não é, Fabiane? Com certeza. Fabiane, você prefere que eu fale a verdade ou que eu fale mentiras? Fale a verdade. Fale a verdade. Então a verdade Mas aí eu também vou falar a verdade sobre a sua verdade. Lógico, aí você vai ter uma opinião em cima da minha opinião. Não tem problema nenhum, assim que a banda toca. Becker, eu não concordo com a sua opinião. Sua opinião, você tem que ver essa opinião aí, Becker. Você tá loucão, não tem problema nenhum, mas é a verdade. Sim, Becker, o Becker tá falando do Du porque ele gostaria do Cantígio. Sim, eu jamais vou abrir mão de um cara que não acerta passe para um que acerta passe. E o Guardiola falou que o mais importante no futebol é o passe, diria o Arnaldo Ribeiro. Mas quem não concorda não tem problema nenhum. Mas com respeito, né? Você não falta com respeito comigo, Fabiano. Não, de forma alguma. Becker, eu sempre falei isso sobre o Du. Eu acho que o Du está sendo atribuído a fazer algo que ele não tem repertório para fazer. Que é chegar perto do gol adversário e te dar alguma solução. Resolver o seu problema. O Du não é um jogador para isso. Qual que é o grande... O fato do Du jogar mais avançado se deve ao quê? A capacidade dele em sair e pressionar o adversário. O Du é um cara que, por mais que muita gente ache que ele tem essa característica, ele não tem de infiltrar e fazer gol. Nunca teve.
Quando fala em pisar no campo adversário, no caso do Dudu, é pisar sem a bola, porque ele vai até o zagueiro, vai até o goleiro pressionar se deixar. Mas com a bola, ele é um cara que é incapaz, ou está sendo incapaz, de oferecer soluções pro Corinthians. O que eu falo quando eu falo oferecer soluções? Um chute de fora da área, bem dado. Um cruzamento certeiro ali na cabeça de alguém. Uma enfiada de bola. Ele não é um cara que tem um repertório técnico para isso, o Becker. Então, naturalmente, por isso que ele não vai tão bem. E como resolver isso? Não sei. Talvez mudar de 4-3-3 para 4-2-3-1. E aí, nisso, ao invés de você lançar o Du até o ataque, você solta mais o Fagner e segura o Du. Eu acho que cabe ao Vitor Pereira procurar soluções. Posição dele tá certa, função nem tanto. Tá, só pra... eu não votei no Maranhão, tá? Eu voto no Du, tá? Eu só tava comentando ali porque começaram a falar, Becker, você tá falando do Du porque você gostaria de ver o Cantillo. Sim, mas eu voto no Du, tá? Eu acho o Du um bom jogador. Eu acho o Du bom jogador. Informação, na Vila Belmiro, pênalti pro Santos, tá? Contra o Atlético Paranaense, um resultado positivo pro Santos seria uma boa notícia pro Corinthians, né? Seria uma boa notícia pro Corinthians. Então, só para... E outra coisa, para deixar claro aqui, quem acompanha o Marcelito Becker aqui nos programas do meu irmão, em um bom período da temporada, eu cheguei aqui e falei o seguinte, ó. Tá encaixadinho Maicon e Du, não tem que pôr Cantillo, não. O Príncipe fica aqui no meu coração e em campo joga Du e Maicon. Eu falei aqui. E o VAR vai revisar o pênalti pro Santos também, informação. Valeu, gente. Você lembra disso também, Fabiano? Lembro. Tá encaixadinho. Como eu tô falando aqui, se voltar o Maicon, joga um Fausto e Maicon. Não tem essa. Eu acho o Fausto um 5 muito bom pra se tirar ele dali. Eu tô curioso, eu tô extremamente curioso pra ver Fausto, Juliano e Renato. Tá? Porque eu acho que o Fausto ele tem a capacidade de cobrir espaços que admite você jogar com 2 caras mais leves da frente. Pelo menos contra o Atlético Goianiense em casa eu acho que dá. Então, dito isso, gente, é do Queiroz, tá? Do Queiroz. Mas se fosse se a gente tivesse aqui fazendo um debate sobre um Corinthians titular, aí eu faria, não, eu iria com outro cara. Tá? Eu iria com outro. Mas, opiniões, né? Opiniões. Mas assim, você iria com outro cara pensando no melhor que ele pode entregar, ou realmente no contexto atual que ele tá sendo contestado ali por não treinar bem, não se comprometer tanto no trabalho? Não, pra mim é inegociável o comprometimento. Se não tá se comprometendo, não tem que jogar. Perfeito. Pra mim é inegociável. É inegociável o comprometimento. Não tem essa. Se arrastando. Tipo, não tá querendo treinar e jogar? Não, comigo não. Boa. Tá. E pode ser o Cantillo, pode ser qualquer outro jogador. Roger Guedes, que teve um momento disso que o Vitor falou, eu já conversei 1, 2, 3 vezes, agora ele tem que mostrar que ele tá querendo. Lembra que o Vitor falou isso? Sim. Porque sabe por quê, Fabiane? Porque você perde o elenco. Aí o Becker tá lá com o Fabiano e diz, poxa, lá o Rafa se arrastou a semana inteira, só enganou de treinar aqui e vai jogar. E a gente que tá aqui, ó, nada. E o Rafa não é nem... E a gente tá falando do Rafa, não estamos falando... E o Rafa não é nem essa Brastemp toda, né? Não é, trazendo aqui, não era o Ronaldo fenômeno, que chegava e treinava quando o joelho não doía, quando queria, e chegava no campo e jogava. Ou o Romário. O Romário não treinava, Becker. Era o Romário. A gente tá falando de jogadores que precisam mostrar comprometimento. Pô, se o Renato Augusto, que é o craque do time, mostra, cara, tipo, fica irado quando não tá jogando, quando não... Falam que o Renato Augusto dá vida em treino, competitivo. Você não vai querer que o outro seja, então tem que ser. E aí sim, então não negocia o comprometimento. Mas que é duro você vê uns caras aí jogarem e o cara que melhor tecnicamente não deve ser. Tá, até parece que eu tô passando pano pro Cantillo, mas não muito. Passando pano e puxando a orelha. Se compromete, cara. Devia ter vergonha de não ter sido relacionado e o Xavier ser titular. Devia ter vergonha, velho. Rony ser titular e você nem relacionado. Você deveria ter vergonha disso, cara. E assim, se tá triste, vai embora, né?
Também tem essa. Ah, não, tá boa. Tchau. Adeus. Fausto Baralhas. A gente Por falou tudo já que na eu falei matéria. do Fausto. A gente já falou na matéria anterior do Fausto, né? E tomara que aconteça isso que o Renato falou e sobre curva crescente na temporada, né? Renato fala, a gente encontrou o time e a gente tá. E ele, quem pegou nas entrelinhas, e pelo menos eu peguei, já passando aí pro Renato Augusto também. Ele fala que o Corinthians está no momento de ascensão na temporada, meio que falando, tipo, o Flamengo não tá mais em ascensão na temporada. Pode estar em um bom nível ainda, num ótimo nível ainda. Pode ser o melhor time do momento no Brasil, mas não está em ascensão. O Corinthians ainda está em ascensão. Pode ser um pouco tarde pensando em Campeonato Brasileiro, mas em Copa do Brasil pode ser o momento certo para, no auge da temporada, pegar o título. Então, o Fausto também faz parte disso e o Renato também, já falando dos dois próximos aí. Seguimos. Matamos 2, né? Acho que matamos 2, né? Acho que sim. E o duelo Rato versus Mosquito, Fabiane? São características parecidas, né? Mas eu vou ser bem sincero. E o outro é um roedor e o outro é um inseto? Como parece? Tá bom. São rato e mosquito, características parecidas, Fabiane? Espero que o mosquito não vire o queijo, então, né? Que o mosquito seja o gato no próximo jogo. Mas, cara, o mosquito pra mim não vem numa sequência ruim, não. Não veio numa sequência ruim, não. Achei que foi bem contra o Fluminense dentro do possível. Precisando ser um pouco mais agudo ali, entrar um pouco mais, mas tentando, brigando. Então vou de mosquito. Não acho o Wellington Rato mau jogador. Talvez até depois do Marlon Freitas seja o melhor do time, né? Cadê o Marlon Freitas daí falando nisso? Suspenso? Eu acho que deve ser. E trago aqui a minha fonte de escalação, o portal Globoesporte.com também. Tá. Fabiane, algo que não foi... O pessoal gostou do Mosquito versus Rato. Algo que não foi tão lembrado assim, e eu vou lembrar agora, em pensando ainda semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Aquele cartão amarelo do André, porque o Mosquito ganhou a bola e adiantou de cabeça e arrancar, e o André, bom volante Fluminense. Foi um gol. Foi um gol. Tem peso de gol aqui. Mudou o jogo da volta. Na arena, sou 1000% o Mosquito. Fora fica difícil. Verdade, na arena, é com o uniformezinho que ele gosta. É o típico jogo que tem gol do Mosquito. Corinthians até de cavadinha, gol do Mosquito. Típico jogo. O gol Mosquito. Gol mais Mosquito possível. Direitinha Mosquito. dele, no gol da Sua ali. No gol da Sul. Vamos que vamos. Seguimos aqui com o cara a cara do meu timão. Obrigado pela presença de todos. Esse Tchurinho o Tchurinho que é meio bagunçou no interior de São Paulo quando ainda era jogador do Grêmio. Sabe dessa história ou não? Não sei, não. Poxa vida. Brincou. Eu já tomei bronca esses dias porque, Becker, se você começa a contar uma história, conte a história. Foi em Mirassol, tá? Boa. Eu não posso contar a história. Ah, que isso. Eu não posso contar. Não, então beleza, vai ter volta. Na DM do Instagram você manda pra quem te seguir? Tá, lê ali eu mando, sei lá, cara. Mando, mas é que o povo sabe, ó. Travou? Yuri, não travei não, só tô rindo. Só tava vendo aqui do Turim, mas tá, antes é o Roger Guedes. O Roger Guedes que está deixando a tropa do Calvo, será? Não sei. Roger Guedes que... Eu sempre vou falar isso, tá? Que gol do Luan? Marcelo Alexandre Becker tem gol. Parem as máquinas!
De cabeça, Luan Guilherme abre o placar para o Santos contra o Atlético Paranaense e quebra o jejum de 16 meses sem marcar. Parem as máquinas. Luan Day. Luan Day. Gol do Luan. Gol do Luan. Agora não devolve. Faça gols aí, Luan. Faça gols aí, camisa 20, Luan. 1-0, é isso? Quantos 1-0. minutos de jogo? Pouco mais de 30 do primeiro tempo. Boa, boa. E como você destacou antes, Fabiane, bom pro Corinthians, hein? Duplamente agora. Duplamente, porque o Atlético... E comemorou daquele jeitão dele, ó. O bração, assim. O Roger Guedes e o Fernando, não é Lucas, como é que é? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Fabiano e o Roger Guedes e o Roger Grêmio, não é? Ó, isso ó, é uma crítica e um elogio junto, tá? Uhum. O Roger Guedes mostrou muito mais comprometimento para com o Corinthians desde a saída do Willian. Muito mais. É uma crítica e um elogio, tá? Mas aí eu complemento com informação, tá? Um negócio que incomodava muito o Guedes era isso, que o Willian já tinha externado no CT que ele ia sair tem um tempo. E tava incomodando muito o Guedes e dando até uma sensação de, tipo, meu esforço tá sendo em vão. Quando ele viu o Willian que já ia sair sendo titular, e ele sabendo que ele não ia ser titular, não precisava dar o máximo, sabe? Era isso que tava quebrando um pouco. Agora, não, eu ia falar 10 e faixa, mas 10 ele é literalmente, né? Mas em termos do quanto ele é obrigatório ter o Guedes no time, né? Qualquer jogo grande você precisa ter o Guedes, né, Becker? Qualquer jogo grande tem que ter o Guedes e ele é um cara que gosta de decidir. O Guedes, ele precisa melhorar em algumas coisas, mas uma é o seguinte, o Guedes, ele sai do jogo quando ele perde uma chance muito clara de gol. Sim. Ele tem que ser mais forte mentalmente, isso aí é força mental. Eu lembro disso algumas vezes, contra o Boca ele erra o pênalti, ele some no jogo. Contra o São Paulo ele perde aquele gol, ele some no jogo. Contra o Inter ele perde o gol, ele some no jogo. Ele deve ficar tão bravo, passando pano pro Calvo. Ele deve reclamar internamente da mesma maneira que ele reclama quando não recebe passe e acaba prejudicando no foco dele na partida. E ele tem que melhorar isso, e isso é muito... Alguém conversar com ele, isso até pode ser dos caras dos companheiros mesmo. Guedinho, vamos de novo. Guedes. Tipo, acho que ele quer perder esse gol, mas vamos de novo, Guedes. Vai ter outra. Sabe? Do Renato chegar. Roger, vai ter outra. Concentra que vai ter outra. Sabe? É isso que tem que acontecer com o Guedinho. Tá deixando a tropa do Calvo, será? Ele gosta até, né? Ele gosta, né? Ele gosta. Ou então... eu não mandei ninguém pra banha. Hoje eu tô querendo mandar assim, o Wendel pra banha. Vamos ver a próxima. Roger Guedes, Yuri e Turin. Fabiani, o Atlético Goianiense foi o que fez... Havia a intenção da torcida do Corinthians adorar o Yuri Alberto e o Yuri Alberto adorar o Corinthians. Mas as coisas não estavam acontecendo ainda. E foi numa noite de quarta-feira contra um Atlético. Foi quarta? Foi quarta. Contra o Atlético Goianiense. Tá. Que tudo aconteceu. Até ali, os comentários eram, pô, não vale essa grana toda esse cara, e o Mantuan metendo gol lá na Rússia. Teve isso. E eu colaborei com o movimento. Na verdade era fato, né? O Roberto não estava se esforçando. Não, ele estava se esforçando, mas não estava se ajudando. Nunca faltou dedicação. Eu não lembro quem que falou que o Yuri não dominava uma ou não parava em pé. Quem que falava que o Yuri... Eu lembro. Mas, enfim, posso falar? Pode. Nosso trabalho?
Não vou falar não vou falar não. Deixa ele quieto. Mas aí o Yuri Alberto fez aqueles 3 gols e tudo mudou. E é um grandíssimo jogador. E a pergunta sempre vem, Beck, pro ano que vem, você só pode ficar com Maicon, Yuri ou Balbuena? Quem você contrataria pro Corinthians? E você vai de Balbuena. O coração vai de Balbuena. A razão é o Yuri Alberto. O coração é o Balbuena. Entendeu? O coração é o Balbuena. E você é um cara mais racional ou mais emocional? Depende. Não tô pronto pra responder isso. Yuri, pô. Yuri tem nem conversa. Não, Yuri, claro, se eu sou tipo, o Yuri Alberto, porque a gente pensa, pô, gol custa caro, é jovem, blá, blá, aquela coisa toda, mas eu tava pensando, se eu sou mais racional, Yuri, e ele é o que o Riva falou aí, tá sobrando fisicamente, é um cara espetacular. Esse Turin aí habla, mas é ruim de bola, mas não basta, né? Meu Deus do céu. Ruim de bola. Se ele deu lá pro Grêmio, que os caras gostam de atacante que habla. Os caras mandarem isso aí. Pegaram do Rosário Central, né? Não, do Cerro. Do Cerro? Do Cerro. Ô, Yuri Alberto, será que vai ter hat-trick do Yuri amanhã? Tomara, né? Ele é um cara meio assim mesmo. Ele fica um tempão sem marcar e quando você vê em um jogo ele já fez 3, 4. E esse Atlético Goianiense também, que era só ter eliminado São Paulo da Sul-Americana, também nem isso fez. Não, como a gente falou no Rapidinhas, hoje eu e a Zocolé, tipo, não é nada pessoal Atlético Goianiense, mas deu de Corinthians e Atlético Goianiense. Agora vamos ficar uns 3 anos sem jogar Corinthians e Atlético Goianiense. Vai bater 8 jogos em 2 anos, né? É isso mesmo, né? É, exatamente isso. Eduardo Batista e Vitor Pereira. E o Edu Batista? Bom treinador. Fala fonte. Bom treinador. Para as pretensões do Atlético Goianiense, eu acho um bom treinador. Mas voltei a ficar em lua de mel com o VP, Becão. Então vai receber meu voto. Sim, o Vitor Pereira, lógico. Mas falando do Eduardo Batista um pouco... Às vezes a gente se precipita, ainda mais pensando em carreira de técnico, que os caras podem ficar aí sem ter um grande destaque por muito tempo e voltar a um grande cenário. O Eduardo Batista surgiu bem na Ponte e aí já foi pro Palmeiras, daí depois já foi pro Fluminense. Talvez não estava preparado para isso. Surgiu bem no esporte, não foi? No esporte. Talvez não estava preparado para esse momento, né? Mas eu não descarto que ele possa ser ainda um técnico de times importantes do Brasil, retomar isso. Sim. E parece ser um cara muito trabalhador e o sobrenome o Batista... Mirassol fez um belíssimo trabalho, um time chato de jogar contra. E o sobrenome Batista está na história do Corinthians, filho de quem é o Eduardo, então merece o respeito, não só pelo pai que tem, o grande Nelsinho Batista. Mas o Vitor Pereira, que eu tô na semana do Vitor Pereira não vai ficar. Eu também. Inclusive, eu conversei com uma pessoa grande do Corinthians. Ih, rapaz. Conversei com uma pessoa grande do Corinthians essa semana e falou, tô achando que não fica mesmo. Mas enfim, pessoa grande do Corinthians, Carlos Miguel. Goleiro Carlos Miguel. Seria uma boa fonte, se quiser, ô Carlão. Carlão. Okay. Eu tô na semana que ele não vai... De novo, Luan? Ou o Gabriel Lamin tá atrasado? Aqui no meu reprodutor tá num ataque do Santos, no qual o Luan nem tá. A bola tá com o Marcos Leonardo errou o passe e o Atlético recuperou de novo. E o Santos recupera de novo. Tá, vamos que vamos então. Eu tô na semana do VP não vai ficar. O Carlos Henrique traz uma informação nova aqui. Eu tenho informações que ele quer ficar, mas a questão da família pesa muito. Valeu, Carlão. Abraço.
Eu sou de Goiânia, aqui o Eduardo tá afundando o Atlético. Miller Martins. Miller, o Atlético já estava afundado, né? Eu acho que o Eduardo entra com o Atlético afundando e tentando alguma coisa. Não, o Eduardo assumiu antes das partidas das Ouviu? Partidas. Ele já tinha sido eliminado, é. Ele foi eliminado, ele ganhou aí. Não, na Sul-Americana. Ele assume para jogar isso. a semi da Sul-Americana e ele foi Contra o eliminado. Corinthians era o Jorginho e o Corinthians derruba o Jorginho. O Eduardo, filho do Nelsinho, e o Vitor Pereira, eu tô na semana, o Vitor não vai ficar, infelizmente. Olha a medalhinha aqui, ó, Fabiano. Pô, da hora a medalhinha, hein? Bonita mesmo. Que isso, ó. Eu vou revelar pra turma isso aqui, é o seguinte, ó. Quem é o destaque do meu timão na temporada é presenteado por esse mimo de ouro. Que Daniel mentiroso. Meu Timão Awards. Meu timão Awards. Quero agradecer ao Danilo Augusto pela confiança. Uma joia da Vivara. Muito obrigado. Fabiano, esse aí foi o cara a cara, com todo o respeito do mundo ao Atlético Goianiense. Não volte por um bom tempo, Atlético Goianiense. Não aguento mais te enfrentar.